Galerinha, a gente está na terceira lista de polinômios. Nessa aqui a gente vai tratar exclusivamente o teorema do resto. Essa aqui é uma ferramenta muito simples, certo? E que facilita muito as contas e cai bastante no vestibular, tá? Aqui que a gente vai fazer são divisões simples, que é só substituir, tá? Então a gente vai ver, eu vou iniciar revisando o que é o teorema do resto e a gente vai aplicar isso aqui no decorrer dos exercícios, tá? O link você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. São 11 exercícios e todos vão estar resolvidos passo a passo aqui, beleza? Vamos lá! Pessoal, o primeiro exercício está pedindo para determinar o resto da divisão de p de x, dividindo por cada um desses polinômios aqui, desses três. Só que é o seguinte, a gente teria que fazer uma divisão para cada um deles. Só que a primeira coisa que a gente observa aqui, que esses três polinômios aqui são de grau 1. E o que a gente pode utilizar com polinômios de grau 1? A gente tem o teorema do resto, que eu vou colocar aqui no canto. Do resto. Como é que diz o teorema do resto? Então, o resto da divisão de p de x, quem seria p de x? Um polinômio qualquer, por um polinômio do tipo ax mais b, ele vai ter que ser calculado, ele pode ser calculado de um jeito muito mais simples. É a mesma coisa que calcular o polinômio do ponto menos b sobre a. O que seria isso? Seria uma raiz desse polinômio de grau 1. Então, lembrando que como o polinômio divisor tem grau 1, o polinômio resto vai ter que ter grau 0, nesse caso só vai poder ser um número. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, não vai precisar fazer uma divisão pelo esse polinômio, pelo segundo, pelo terceiro. Basta a gente saber por qual polinômio que a gente vai, qual o valor que a gente vai substituir no polinômio. Então, no caso da A, eu tenho que só descobrir qual que é o valor que eu vou substituir. O melhor método para fazer isso é sempre pegar o polinômio divisor e igualar a zero. Então, nesse caso, a gente vai substituir o polinômio por 2, o x por 2. Então, o que seria isso? Ou esse valor vai ser o meu resto. Então, o polinômio eu vou trocar por 2. P de x foi dado, nesse caso eu tenho 2 elevado ao cubo, mais 7 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Nesse caso eu tenho 8, 7 vezes 4 dá 28, menos 4 mais 1. Isso aqui vai dar então, no final, 33. Então, o resto na divisão é exatamente o p de 2 que a gente calculou como sendo 33. Então, é muito mais rápido do que fazer toda a divisão para encontrar o resto. No caso da b, o que eu tenho? Eu tenho que dividir pelo polinômio x mais 5. Para descobrir o número que eu vou substituir, eu igualo esse polinômio a zero. Então, eu vou trocar o x por menos 5. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular o p de menos 5, que é a mesma coisa que menos 5 ao cubo, mais 7 vezes o menos 5 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 5, mais 1. Lembrando que eu estou usando um número negativo, o ideal é sempre usar parênteses. Então, menos 5 ao cubo vai ser um valor negativo porque o expoente é ímpar, e 5 ao cubo é 125. Mais 7 vezes 25, mais 10, mais 1. Menos 125, 7 vezes 25 dá 175, mais 10 e mais 1. Se eu juntar isso aqui tudo, vai dar o valor de 61. 61, então, é o resto. Já no caso da C, que é um pouquinho mais chata, que eu vou fazer aqui do lado, o que eu tenho na C? É o polinômio divisor 3x mais 2. Para descobrir o valor de x que eu substituo, o que eu vou fazer? Igualar isso aqui a zero. E aí eu vou descobrir que o x vai ter que ser exatamente menos 2 terços. Então, eu tenho que substituir o x por menos 2 terços nesse polinômio. Então, eu vou ter que calcular o p de menos 2 terços. Aqui é a única coisa chata que a gente vai ter que trabalhar com fração. Então, eu vou colocar o menos 2 terços ao cubo, mais 7 vezes o menos 2 terços ao quadrado, menos 2 vezes o menos 2 terços, mais 1. Menos 2 terços elevado ao cubo, como é número negativo, vai dar negativo. Número ímpar, desculpa, o expoente.
2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, aí eu vou ter 7 vezes menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4 sobre 9. Aqui menos 2 com menos 2 fica mais 4 terços, mais 1. Então, para juntar isso aqui, o que eu preciso fazer? Um MMC de 27, 9 e 3, que nesse caso vai ser 27. 27 dividido por 1 dá 1, vezes menos 8 dá menos 8. Tá. 27 dividido por 9 dá 3, vezes o 4 e vezes o 7. Isso aqui vai dar 84. Então, tenho 7 vezes o 4 e ainda vezes o 3 que veio do MMC. O 27 dividido por 3 dá 9, vezes o 4 dá 36. E 27 dividido por 1 dá 27, vezes 1, 27. Então, nesse caso, o que eu tenho? Menos 8 eu vou somar o numerador, eu vou ter na parte de cima 139 e o denominador 27. Então, eu obtive o resto na divisão. Observe que se eu fizer uma divisão, para dar um número desse tamanho aqui, com esse tipo de fração, vai ser uma coisa bem complicada de resolver. Então, é muito mais fácil a gente substituir do que ficar fazendo uma divisão pelo método das chaves que a gente já sabe. A questão 2 está pedindo o resto na divisão, da divisão desse polinômio de grau 5 pelo polinômio de grau 1, 2x mais 1. Então, como a gente está pedindo só o resto, e a gente está trabalhando com um divisor que tem grau 1, a gente pode usar o teorema do resto direto. A gente não precisa fazer divisão como a gente fazia antes pelo método da chave. O que eu vou fazer aqui? Então, sabendo que o resto da divisão eu posso calcular pela substituição deste x no polinômio por um valor. E como é que eu obtenho esse valor? É pegar o divisor, igualar a zero, e eu descubro esse valor. Então, o x vai ter que ser menos 1/2. Então, para achar o resto na divisão, o que eu vou fazer? Substituir o x por menos 1/2 lá no polinômio. Então, aqui o que eu vou ter? Esse menos 1/2 vai ter que ser elevado à quinta, menos 2 vezes o menos 1/2 elevado a 4, mais o menos 1/2 elevado ao quadrado, mais 1. Vou repetir a questão do sinal, como é um número negativo, eu estou colocando parênteses, e isso vai ser muito importante na hora da conta, você pode se atrapalhar se não colocar. Então, menos 1/2, menos elevado a um expoente ímpar, vai ficar negativo, 1 elevado a quinta é 1, e 2 elevado a 5 é 32. Aí tenho menos 2 vezes, o menos elevado ao expoente par fica positivo, então fica 1, e 2 elevado a 4 é 16. Aqui eu vou ter positivo de novo, porque é um expoente par, e mais 1. Eu vou ter que fazer um MMC. Então, MMC de 32, 16 e 4 vai ser exatamente 32. Eu faço 32 por 32 dá 1, menos 1. 32 por 6 dá 2, que multiplica 1 dá 2, e vezes o menos 2 da frente fica menos 4. 32 por 4, isso aqui vai dar 8, e 8 vezes 1 dá 8. E 32 por 1 dá 32, vezes 1 dá 32. Então, eu vou ter 40 menos 5, eu vou ter então 32 avos. Esse aqui é exatamente o resto que a gente estava pesquisando, procurando na verdade, e a alternativa é: você pode fazer também pela divisão normal e encontrar o resto, só que é um método muito mais trabalhoso. Pessoal, a questão 3 da URG está dando um polinômio de grau 3, que é o Vx, e ele está dizendo que ele é divisível pelo polinômio x mais 1. Só que observem aqui que esse polinômio não está completo, falta descobrir o c. Só que esse fato de ser divisível é muito importante para a gente, porque divisível significa resto, zero. Então, se a gente sabe que o resto tem que dar zero, a gente pode usar o teorema do resto direto, ou o teorema de D'Alembert, que a gente conhece também, que é exatamente a mesma coisa, só que com outro significado, outra interpretação. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu sei que esse polinômio aqui é divisível pelo polinômio de x mais 1, polinômio de grau 1, então eu posso utilizar o teorema do resto. Então, lembrando que para saber o valor que eu vou substituir, eu pego o divisor igual a zero e descubro que eu tenho que trocar por menos 1. O que acontece? Eu sei que o resto
ele é dado por P de menos 1. Isso a gente sabe, pelo teorema do resto. Só que como ele é divisível, o resto tem que ser 0. Então, no momento que eu substituo o x por menos 1, vai ter que dar 0. Então, o que eu vou ter? 3 vezes menos 1 ao cubo, menos c vezes menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, mais 2c, tem que dar 0. O que eu faço? Agora é só fazer a conta e descobrir o valor de c. Vai ser 3 vezes menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Menos c vezes menos 1 elevado ao quadrado dá positivo 1. Tá? Aqui 4 vezes menos 1 dá menos 4, mais 2c igual a 0. Então eu fico com menos 3, menos c, menos 4, mais 2c igual a 0. Eu vou obter que c então vai ser exatamente 7. E 7 é exatamente a alternativa C. Observe a questão 4 da FUVEST, que tem um polinômio de grau 3, e observe que está faltando o A e o B. Então, são dois termos que eu não tenho. Então, quando falta dois termos, é muito provável que a gente tenha um sistema para resolver. Por quê? Porque a gente tem duas informações, resto 2 e resto 4, então eu vou ter que equacionar duas vezes para descobrir e depois juntar para resolver esse sistema. Então, a primeira informação aqui diz que ele tem resto 2 quando é dividido por x menos 2. Pelo teorema do resto, eu vou trocar, se eu trocar o x por 2, então, no momento que eu faço p de 2, o resto vai ser 2. Então, esse 2 que aparece aqui vem para cá e esse 2 vem da troca do x. Agora eu vou fazer de outra cor. A outra informação me diz que eu tenho o resto 4 quando eu divido por x menos 1. Então, o que isso significa? Quando eu trocar o x por 1, ou seja, igual o divisor a 0, eu vou ter que o p de 1 vai dar exatamente o resto, que é 4. Então, eu tenho duas informações super importantes aqui. Então, a primeira delas, se eu trocar o p de 2 por 2, o que eu vou ter? 2 ao cubo, mais a vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, tem que dar 2. 2 ao cubo dá 8. 4a mais 2b igual a 2. E aí eu isolo todas as letras para ficar mais fácil no sistema. Eu fico com 4a mais 2b. Isolando, eu fico com menos 6. Então, subtraindo 8 dos dois lados. Mas aqui, para simplificar, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 2. E eu fico com 2a mais b igual a menos 3. Não tem como resolver isso aqui ainda, então deixa ele parado. O que eu vou fazer agora? Usar outra informação, que é o p de 1 igual a 4. Então, isso significa que quando eu coloco 1, aí eu vou ter o resto 4. Aí, então, fica com 1 ao cubo, fica 1, mais a mais b igual a 4. Então, o a mais b tem que ser igual a 3. Então, aqui eu tenho as duas equações que eu vou precisar para resolver meu sistema. Aí eu posso resolver de qualquer método, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a primeira, 2a mais b igual a menos 3. E a outra, como eu vou cancelar, eu já vou multiplicar por menos 1 para facilitar. Então, vai ficar menos a menos b igual a menos 3. Se eu fizer pelo método da soma, eu vou ter que o a vai ser igual a menos 6. E para descobrir o b, eu simplesmente substituo em qualquer uma delas. Eu vou escolher a segunda aqui de cima. Então, eu fico com menos 6 mais b igual a 3. E nesse caso, isolando o b, eu fico com b igual a 9. Nesse caso, como ele pediu só o valor de b, eu nem precisaria calcular, só perguntou o valor do a, só pediu o valor do a, eu não vou precisar fazer o b, mas nesse caso, o valor do a é menos 6, ou seja, a alternativa A. Questão 5 da Mackenzie está dando o resto na divisão, tá? Esse polinômio aqui é o polinômio original. Está sendo dividido pelo d de x, então o d de x é divisor. E esse r é o resto. Então, eu tenho a informação do polinômio original, que não tem que descobrir, mais o divisor e o resto. O que está faltando aqui para eu completar, para descobrir por completo qual que é o polinômio? Falta o quociente, mas a gente vai ver que o quociente não é
não é necessário nesse cálculo. Por quê? Lembrando que a gente sempre tem o quê? O polinômio, ele sempre pode ser escrito como o divisor vezes o quociente mais o resto que a gente tem aí. Então, o que eu vou poder dizer desse polinômio? Olha só. O polinômio de x foi dado x menos 1, x mais 1 e x menos 2. Vai ser multiplicado pelo qx mais o resto que a gente sabe, que é x quadrado mais 3x menos 1. Observem que esse polinômio divisor, ele tem grau 3, porque cada um deles tem grau 1, então somando os graus eu tenho grau 3. E o grau do resto tem que ser sempre menor do que o grau do divisor, nesse caso o grau do resto é 2. Então, o que eu tenho de observação? Tá. Digamos que para descobrir o polinômio p eu preciso descobrir o q ainda. Só que olha só, eu quero só saber o resto na divisão por um polinômio. Observem de novo que esse polinômio aqui tem grau 1 e eu estou pedindo só o resto. Então, quando a gente faz uma divisão por um polinômio de grau 1, para descobrir o resto eu posso usar o teorema do resto. Então, como é que usa o teorema do resto? Eu vou pegar meu divisor igual a 0, então eu tenho que x tem que ser 2 para eu substituir, e eu vou substituir aqui no meu polinômio, então eu vou ter que calcular quanto que é o p de 2. Então, tudo que tiver x, eu coloco 2, então fica 2 menos 1, 2 mais 1, 2 menos 2, opa, 2 menos 2 dá 0. Então, ali que vai zerar todo o meu quociente, então não vai precisar 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então ele vai ser inútil. Aqui no quociente eu também teria que trocar por 2, estou trocando por 2. 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Então, nesse caso, observe que esse termo aqui deu 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, eu não preciso nem colocar esse termo aqui. Então, aqui o que eu tenho? 0 mais 4, mais 6, mais 1. E no final isso aqui vai dar 11. Ah, agora que eu vi a coisa que está errada. Pessoal, eu copiei errado aqui, vou só apagar. Não é mais 1, eu vou colocar um menos. Aqui é menos 1. Ah, no final aqui eu tenho que apagar também. Isso aqui é menos 1. E aí eu fico com 10 menos 1, eu fico com um total de 9. E 9 fica a alternativa C. A questão 6 ela foi adaptada da Unifor e a gente tem o seguinte: eu vou dividir esse polinômio pelo polinômio S e eu vou obter um quociente e vou obter um resto. Então o que eu tenho aqui? O meu polinômio, certo? Ele é um polinômio de grau 3, é o p de x, que quando eu for dividir pelo polinômio S, que é o meu divisor, vai ter que me dar um quociente mais um resto. Só que olha o seguinte, ele só deu o polinômio e o divisor, certo? Aí nesse caso o que eu posso fazer? Eu posso descobrir qual que é esse meu polinômio Q e meu polinômio R, daí eu consigo descobrir todo o restante. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a divisão, tá? Eu vou dividir pelo polinômio. Observe que como eu estou precisando do quociente também, eu não posso usar direto o teorema do resto, porque só me dá o resto, não me dá o quociente. Então, eu vou fazer uma divisão. Quem está com dúvida na divisão pela chave, olhe para a lista 2 de polinômios, tá? Aqui a gente tem menos 2x ao quadrado, mais 3x menos 1. Eu vou dividir por x menos 1. Aqui eu vou fazer essa divisão só pelo quociente. Então, maior termo por maior termo, x ao cubo por x fica x quadrado. Então, coloco x quadrado aqui. Multiplica por todos os termos e troca o sinal. X ao cubo, aqui fica menos x quadrado, vai virar mais x quadrado. No final acaba cancelando com esse. Se eu juntar os termos de x ao quadrado, eu fico com menos x ao quadrado, mais 3x, que não tem nenhum para juntar, nenhum. Depois eu pego o maior grau, que é menos x quadrado, e vou dividir por x, que dá menos x. Então, coloco o menos x aqui. Multiplico, certo? Vou multiplicar e trocar sinal. Menos x com x vai ficar menos x quadrado, então vai ficar mais x quadrado. Menos x e menos 1 dá x, troca,
deu menos. Aqui eu tenho então 3 menos x, fica 2x menos 1. E agora pego o maior grau, que é o 2x, divido pelo x, que vai dar 2. Então, 2 multiplica, troca o sinal, 2 vezes menos 1, vai dar 2 negativo, no final eu vou obter resto 1. Então, esse aqui é o meu R de x, e esse aqui é o Q de x. Então, observe o seguinte, agora já descobri o Q e descobri o R. Agora eu vou querer dividir o polinômio Q de x, que a gente já calculou, que é x² menos x mais 2, e pelo polinômio S de x, que continua sendo o x menos 1. Observe o seguinte, ele está só pedindo resto. Como ele está só pedindo resto e eu tenho a divisão por um polinômio de grau 1, o que eu preciso fazer? Ou eu posso fazer a divisão, ou eu posso usar o teorema do resto. E como é que usa? Substituindo o x por um certo valor, e esse valor é obtido através de igualar essa equação a zero e descobrir o valor de x. Então, nesse caso, eu teria que trocar o x por 1 nesse polinômio aqui, que nesse caso é o q de 1, troca por 1 ao quadrado, menos 1 mais 2, eu fico com 1 menos 1 mais 2, e no final isso aqui dá um resto 2. E o resto, então, alternativa E. A questão 7 está dando um polinômio, p de x, que eu não conheço, e está dizendo que ele é divisível por x menos 3. Divisível, essa primeira informação que eu tenho aqui, eu vou colocar e vou dar um jeito de expressar matematicamente. Se eu estou falando que é divisível, divisível tem resto zero. Resto, como é que a gente calcula? Através da substituição do x no polinômio por um certo valor. Então, essa primeira equação quer dizer o seguinte, que no momento que eu trocar o polinômio por o x no polinômio por 3, vai me dar o resto da divisão, e como ele é divisível, vai me dar resto zero. Então, eu vou salvar essa informação aqui, salvo essa informação para depois, e deixa aí. Não tem mais o que fazer. Agora eu vou dividir o polinômio por p de x, então eu vou obter um quociente aqui de x e um resto r de x, que é 10. Então, olhem só, deu divisor, quociente e resto. O que eu posso fazer com p de x? Lembrando que sempre o dividendo, ele é igual ao divisor, que é x menos 1, perdão, vezes o quociente mais o resto. Nesse caso, o resto é 10. Então, eu sei que o p de x é x menos 1 vezes q de x mais 10. O que eu estou pedindo para calcular aqui nesse caso é para calcular o resto da divisão de q de x por x menos 3. Então, olha só, a divisão de q de x por x menos 3 é simplesmente substituir o x por 3 no polinômio q, usando o teorema do resto. E esse 3 é obtido através desse polinômio de grau 1 aqui, quando ele é igualado a zero. Então, é isso que a gente tem que calcular agora, é o q de 3. Só que o q de 3, a única informação que a gente sabe, a gente nem tem como calcular esse polinômio, na verdade, é o seguinte. Se eu colocar 3 aqui em cima, na equação, tá? Nessa equação aqui em cima, o que eu tenho? Eu vou ter que calcular o q de 3. Então, olha só, no momento que eu substituo por 3, eu vou ter p de 3 igual a 3 menos 1 vezes o q de 3, que é isso que a gente tem que calcular agora, mais 10. Então, nesse caso, peraí, o p de 3 a gente já calculou. Olha a informação aqui, joga aqui dentro. Então, o p de 3 a gente sabe que é zero. Aqui eu vou ter 2 vezes o q de 3 que a gente precisa calcular, mais 10. E para descobrir o q de 3, que não é q de x, é q de 3, o que a gente faz? Resolve igualando. Então, eu fico com menos 10 igual a 2q de 3. Então, o q de 3 é menos 5. Menos 5 é o q de 3, que na verdade é o mesmo resto na divisão do polinômio q de x pelo polinômio de grau 1, x menos 3, utilizando o teorema do resto. Então, alternativa A.
Questão do 8 da UEL, eu tenho que o resto na divisão de um polinômio, esse polinômio de grau 4, que eu não sei, está faltando um termo aqui, pelo polinômio x menos 5, então de novo tem um polinômio de grau 1 na divisão e está falando em resto, o ideal é usar o teorema do resto. Então ele diz o seguinte, quando eu divido por x menos 5, é a mesma coisa, o resto é obtido da mesma forma que substituindo o x por 5. Eu igualo esse polinômio a zero e descubro o x que eu vou ter que substituir. Então nesse caso, o meu resto ele é obtido através da substituição do x por 5 e como ele deu esse resto, o resto é 10. Então se eu substituir o x por 5, vai ter que me dar 10. Então o que eu tenho na substituição por 5? Eu tenho 5 elevado a 4 menos 4 vezes 5 ao cubo menos 5k vezes 5 menos 75. Isso aqui vai ter que me dar 10, que é exatamente o resto. Aí 5 elevado a 4 dá 625. 5 ao cubo dá 125 vezes 4 que dá 500 menos 5k menos 75 igual a 10. Aí eu vou isolar o k, eu vou ter 625 menos 575, eu vou ter 50. Esse 10 eu subtraio dos dois lados e fica menos 10. E o 5k troco de posição. Aí eu fico então com 40 igual a 5k. Nesse caso, o k tem que ser 40 por 5, que é 8. 8, alternativa E. Pessoal, a questão 9 da Mackenzie está dando o resto da divisão de um polinômio. Então, está falando só em resto. E esse polinômio está sendo dividido por um polinômio de grau 1. Então, o ideal é tentar usar o teorema do resto. 2x menos 1 é o divisor. Para descobrir o valor do x que eu vou substituir, eu pego 2x... Ai, caramba. 2x menos 1 igual a 0. E descubro que o x então vai ser 1/2. Esse vai ser o valor que eu vou ter que substituir. Então, no momento que eu divido por 2x menos 1, para descobrir o resto, eu tenho que simplesmente no polinômio trocar o x por 1/2. Então, se eu trocar o x por 1/2, eu obtenho o resto, e esse resto foi dado que é 4. Ok, então eu sei que p de 1/2 é 4. Agora, eu tenho um novo polinômio. O que é esse polinômio? Ele foi obtido por meio da multiplicação desse polinômio x² menos x pelo polinômio que a gente estava trabalhando, que eu não sei qual que é, eu só sei que p de 1/2 é 4. Então ele está pedindo o resto na divisão desse polinômio, novo polinômio, pelo mesmo polinômio anterior. Então eu vou chamar esse aqui, só por notação, vou chamar de q de x. Tá? Se eu quero descobrir o resto na divisão desse polinômio q de x por 2x menos 1, é a mesma coisa que eu calcular o q de 1/2. De onde veio esse 1/2? Da mesma forma que aqui em cima eu calculei, que é o mesmo polinômio divisor, igualando a zero. Para descobrir esse resto eu substituo no q, tudo que tem x por 1/2. E nesse caso, o que muda aqui? Vai ser 1/2 elevado ao quadrado menos 1/2 vezes o p, aqui eu também troco por 1/2. Apesar de eu não conhecer meu polinômio p, o que eu posso fazer? Eu sei que o valor de p de 1/2 é 4, então isso já me ajuda bastante. Então, 1/2 elevado a 4 dá 1/4, menos 1/2, multiplicado pelo p de 1/2, p de 1/2 foi calculado, 4. Aí o que eu tenho? Primeiro eu resolvo aqui dentro, se eu fizer MMC, eu vou obter que isso aqui é menos 1/4. Quando eu multiplico pelo 4, eu posso simplificar aqui, no final só sobra menos 1. Então, o que eu calculei? O q de menos 1, de 1/2, na verdade, e o q de 1/2 é exatamente o resto na divisão de q, do polinômio q, pelo polinômio 2x menos 1, pelo teorema do resto. Então, resposta D. Questão 10 é bem simplesinha, está pedindo só o resto da divisão do polinômio de grau 9, tá? Um polinômio bem esquisito, por x mais 1. Então, é um polinômio de grau 1 como divisor e estou pedindo o resto. Usa o teorema do resto.
Então, para descobrir o resto, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu tenho que saber qual dos valores que eu vou substituir. Então, para descobrir o valor igual a isso aqui a zero, x vai ser então menos 1. Então eu tenho que trocar no polinômio o x por menos 1. No momento que eu faço essa troca, calculo, eu vou obter o resto. Então aqui, quando eu trocar por menos 1, eu fico com menos 1 elevado a 9, mais 7 vezes menos 1 elevado a 8, mais 4 vezes menos 1 elevado ao cubo, mais 3. Eu tenho que só fazer essa conta aqui. Menos 1 elevado a 9 dá negativo, então fica menos 1. 7 vezes menos 1 elevado a 8 dá 1. 4 vezes o menos 1, mais 3. Então eu fico com menos 4, mais 7, menos 4 e mais 3. Eu fico com 10 menos 8 e tenho o resultado como sendo 2. 2 também, apesar de ser o valor numérico substituindo, ele é o resto. Então, fica como alternativa C. Última questão, a questão 11 da PUC de Campinas. Eu tenho que, dividindo um polinômio f por g, então esse g, o que ele é? Ele é o divisor d de x, que eu vou chamar. Obtém-se um quociente, que aqui ele chamou de p, mas a gente pode chamar de q de x, só que a gente está acostumado com quociente em q, e o resto k menos 9. Então, se eu tenho divisor, quociente e resto, eu consigo determinar qual que é o polinômio original que eu estava dividindo. O que eu tenho que lembrar? Que a função, o polinômio f, ele é exatamente o divisor, que é x ao quadrado menos 1, vezes o quociente, que é 2x mais 1, mais o resto, que é kx menos 9. Então, apesar de eu não conseguir calcular totalmente o polinômio, porque eu não tenho esse valor de k, o que eu posso fazer? Tentar abrir todas as minhas contas para descobrir, ou também nem é tão necessário assim, mas vamos fazer só para praticar um pouquinho. Lembrando que multiplicação de polinômios eu tenho que usar a distributividade aqui. X ao quadrado vezes 2x dá 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Menos 2x menos 1 mais kx menos 9. Junta tudo que for possível. 2x ao cubo mais x ao quadrado. Apesar do k aqui não ser possível de juntar, o que eu posso fazer é colocar o x em evidência, porque tem o x no 2x e no kx. E tenho um menos 10. Então, esse aqui, teoricamente, seria meu polinômio f. O que eu quero? Está dito aqui, eu vou frisar, que ele é divisível por x menos 2. Divisível dá resto zero. Resto e polinômio de grau 1 usa o teorema do resto. Então, qual que é o valor que eu vou substituir aqui? Se eu igualar a zero, eu vou ter que o x tem que ser 2. Então, no momento que eu troco o x por 2 no polinômio f, eu vou obter o meu resto. E eu sei que é zero. Então, essa informação aqui, eu tenho que o f de 2 tem que dar zero. Então, no momento que eu troco tudo por 2 nesse polinômio, eu vou ficar com 2 vezes 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais menos 2 mais k vezes 2, menos 10. Isso aqui vai ter que dar zero. Agora eu tenho que descobrir o k. Então, eu fico com 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16, mais 4. Distribuo aqui, fica menos 4, mais 2k, menos 10, igual a zero. Então, 4 simplifica, eu solvo o 2k, 16 menos 10 dá 6, então fica menos 6 aqui, o k tem que ser menos 3. Então, finalizando a lista, alternativa